Depois de um tempo, no mundo ideal, esses assaltos começam a diminuir, a reduzir. Em vez de eu ficar feliz, nossa, que bom, não tá tendo mais assalto, aqui tá se tornando um lugar mais seguro. Na verdade, eu começo a ligar para a polícia por outras situações. Eu vejo uma pessoa atravessando fora da faixa e eu ligo para a polícia. Ou eu vejo um cachorro andando sem coleira e eu ligo para a polícia. Então em vez de a gente ficar feliz que a frequência da situação assalto, crime diminuiu, eu expando o meu conceito de crime. Olá, meu nome é Bruna Chagas, eu sou psicóloga de autoconfiança e relacionamentos. Você já se pegou reclamando de uma situação que sempre tinha sido um sonho para você? Você estava no ensino médio e vivia reclamando das matérias, eu não aguento mais estudar, o que eu não gosto, não vejo a hora de entrar para a faculdade. E aí, quando você finalmente entra para a faculdade, você se pega reclamando de novas situações. Você ganha outros problemas. E aí você reclama de um professor que é muito chato, que cobra muita coisa, que a prova é muito difícil, que as matérias são muito mais complexas, que os horários são muito doidos. E aí você tem novas situações para reclamar, sendo que você sempre sonhou em entrar na faculdade. Você já se pegou vivendo nessa situação? Eu trouxe alguns exemplos da minha vida para ilustrar um pouquinho melhor isso. Quando eu morava com os meus pais, a gente morava na zona norte aqui do Rio de Janeiro, em Irajá, e eu estudava na PUC, que fica na Gávea, na zona sul. Então, eu tinha uma bolsa de 100% e eu levava cerca de 2 horas para ir e 2 horas para voltar. E eu sempre reclamava muito porque eu ia no metrô cheio, era horrível, eu tinha que acordar 3 horas antes, às vezes eu tinha aula 7 horas da manhã, era muito cansativo e eu sempre reclamava disso. Eu também reclamava muito de eu não ter tanta liberdade, sempre que eu tinha que sair eu tinha que pedir, tinha que avisar. E eu também sempre acabava entrando em conflito com a minha mãe em relação à organização da casa. Ela queria arrumar de um jeito, eu queria arrumar de outro. A gente sempre acabava brigando e eu reclamava de todas essas situações, querendo morar sozinha. E hoje eu moro sozinha, eu tô morando em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. E eu me pego querendo reclamar de situações também. Olha só, sempre foi meu sonho morar sozinha, morar na zona sul. E tem problema aqui. Vê se pode. Quais são os problemas agora de morar sozinha? Eu tenho que pagar um aluguel, eu tenho muitas responsabilidades financeiras, então eu preciso trabalhar mais e ter mais responsabilidade no meu trabalho. Preciso ser uma profissional melhor e mais competente, estar sempre estudando, sempre me aperfeiçoando. Eu preciso me manter nesse lugar. Isso não é fácil. E eu também preciso cuidar da casa, só que sozinha. Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que organizar. Eu preciso limpar, cuidar do mercado, fazer minha comida, cuidar da Ariel, que é minha cachorrinha, lavar minha roupa. Eu tento sempre não reclamar dessas coisas e assim agradecer. Poxa, teve um momento que eu queria viver isso. Então, vamos olhar para isso como de uma forma mais positiva, né? Me peguei querendo reclamar em relação ao tamanho do apartamento. Aqui é muito menor que a casa que eu morava com os meus pais. Aqui não tem uma área de serviço, o banheiro é pequeno. Então também seriam motivos para eu reclamar. Só que agora eu moro mais perto da praia, que sempre foi uma questão para mim. Antes, eu amo a praia e antes para eu conseguir ir, eu levaria cerca de 1h30 a 2 horas de metrô para chegar. E agora eu chego em 10 minutos, 15 minutos andando. Mas eu pago um preço por isso, tanto do aluguel quanto de ter um apartamento menor. Se eu quisesse morar num lugar maior e mais confortável, poderia voltar a morar com os meus pais e levar 1h30 para chegar na praia. Mas eu optei por passar pelo desconforto de morar num apartamento menor e perto da casa, e perto da praia. São escolhas. E por que será que a gente tem essa tendência de sempre encontrar um problema para reclamar? A gente está sempre reclamando de alguma coisa. Teve um estudo feito na Science, que é uma revista de impacto alto, que foi conduzida pelo David Levari em 2018. E eles queriam estudar, entender o quanto que a frequência de um estímulo influenciaria no conceito que a gente tem sobre ele. Como assim? Vamos lá. Vamos supor que você vai ao mercado comprar banana
E você tem na sua cabeça um conceito do que é uma banana verde e do que é uma banana madura. Só que, se você vai ao mercado e todas as bananas estão mais verdes, o seu conceito de banana madura nessa situação vai mudar um pouco, porque ela vai depender das outras bananas. Então você vai escolher a que tiver menos verde. A banana que tiver menos verde vai ser a mais madura naquela situação. Então o seu conceito de banana madura vai modificar. Esse é um exemplo que ele dá no artigo, e o outro exemplo que ele dá no artigo é em relação a crimes. Vamos supor que a gente vive num lugar. Vamos supor. Moro em Copacabana, que tem muito assalto. Aí aqui tem muito assalto. E sempre que tem um assalto, eu ligo pra polícia. Daí, depois de um tempo, no mundo ideal, esses assaltos começam a diminuir, a reduzir. Em vez de eu ficar feliz, nossa, que bom, não tá tendo mais assalto, aqui tá se tornando um lugar mais seguro. Na verdade, eu começo a ligar pra polícia por outras situações. Eu vejo uma pessoa atravessando fora da faixa e eu ligo pra polícia. Ou eu vejo um cachorro andando sem coleira e eu ligo pra polícia. Então a gente em vez de a gente ficar feliz que a frequência da situação assalto, crime diminuiu, eu expando o meu conceito de crime. Eu considero outros comportamentos como criminosos, porque o que era muito ruim diminuiu de frequência. Esse fenômeno ele foi chamado de mudança do conceito induzida pela prevalência. Ou seja, dependendo da quantidade, da prevalência daquele determinado estímulo, eu vou mudar o meu conceito sobre ele. A questão é que a gente não deveria flexibilizar o nosso conceito para algumas coisas. Tudo bem flexibilizar o conceito para uma fruta, uma banana, se tá madura ou não, porque tá tudo bem. Mas flexibilizar o conceito de crime não é o ideal, sabe? A gente deveria ter uma visão mais estática em relação a algumas coisas. E como que eles fizeram esse estudo? Eles usaram 3 estímulos para medir. Era frequência de bolinhas azuis e roxas, rostos de pessoas ameaçadores e rostos normais, expressões faciais normais, e termos de pesquisa éticos ou não éticos. Então, usando o exemplo das bolinhas azuis e roxas, eles queriam que as pessoas contassem quantas bolinhas azuis tinham. E depois eles iam tirar uma quantidade de bolinhas azuis. E as pessoas, em vez de contarem menos bolinhas azuis, elas começavam a considerar as bolinhas roxas como azuis. Então a quantidade não mudava. E isso acontecia mesmo quando essas mudanças eram abruptas. Então eles tiraram várias bolinhas ao mesmo tempo e as pessoas continuavam considerando bolinhas roxas como azuis, porque por conta desse fenômeno que faz a gente mudar o conceito dependendo da frequência. O mais doido é que eles continuavam mudando esse conceito mesmo quando eles eram avisados, eles eram explicitamente avisados que isso ia acontecer e eram pagos para ignorar essas mudanças. Eles recebiam dinheiro e ainda assim eles não conseguiam, porque é como nossa mente funciona, o nosso cérebro funciona assim. Ele tem essa capacidade de flexibilizar e expandir um conceito diante de uma mudança na frequência daquele estímulo. E é muito doido pensar nisso, porque a gente pode aplicar isso em muita coisa na nossa vida. Olha só, vamos parar para pensar aqui em relação à nossa sociedade, ao mundo. Quanto que a humanidade já evoluiu desde 500 anos atrás? Olha quanta coisa a gente já conseguiu melhorar em relação à pobreza, analfabetismo, a violência, a mortalidade infantil. A gente está só progredindo em relação a todas essas questões sociais. E ainda assim, a maioria das pessoas acredita que o mundo está cada vez pior, porque o nosso conceito de coisas ruins expande e a gente começa a achar, antes o horrível era ter uma guerra, hoje o horrível é ter um assalto, é ter uma briga na rua. Tá conseguindo fazer essa associação, fazer esse link? Isso é muito doido. E isso também acontece na sua vida. Você sempre quis mudar um comportamento, sempre quis mudar alguma coisa na sua aparência e você mudou.
Só que depois que você mudou, você começou a encontrar outros defeitos em você, outros defeitos na sua aparência. Isso acontece muito com pessoas que começam a fazer procedimentos estéticos. Elas sempre quiseram fazer uma rinoplastia. Aí opera o nariz e aí, caramba, mas eu tenho também aqui eu podia fazer um preenchimento, aqui eu podia fazer um botox, e a pessoa começa a encontrar defeitos no rosto dela, no corpo dela, e começa a se submeter a uma série de cirurgias para modificar esses pequenos defeitos que ela encontra, porque o conceito de defeito dela expande. Então, esses são alguns exemplos de como esse conceito que foi estudado nesse artigo é aplicado na prática, na nossa vida e no nosso dia a dia. Qual que seria a solução para isso, então? O autor sugere que a gente tenha critérios bem estabelecidos de o que é um problema para você. Então, em relação, se a gente fosse pegar o exemplo da banana, a banana só tá madura se ela tiver toda amarela, com cabo amarelo e com a casca toda amarela. Se não tiver assim, ela tá verde. Em relação a crime, só é crime quando alguém sofre uma violência, quando alguém perde alguma coisa. Então, se a pessoa atravessou fora da faixa, mas não fez mal a ninguém, não tinha nenhum carro passando, talvez não seja um crime. Então, a solução do autor é essa, que você tem esses critérios pré-estabelecidos e bem definidos, e você se pegar a eles, se prender a esses critérios. Eu vou trazer uma perspectiva um pouquinho diferente, baseada em como eu costumo fazer na minha vida para lidar com esse problema. Porque o que eu percebi é que eu superestimo coisas que eu ainda não tenho, situações que eu nunca vivi, e eu subestimo as situações que eu tô vivendo nesse momento. Por quê? Quando eu tô vivendo uma situação, eu consigo ver, perceber e vivenciar o lado bom e o lado ruim. Quando eu morava com os meus pais, eu conseguia ver o lado bom e o lado ruim. O lado bom, só que eu focava muito mais no lado ruim do que no lado bom. O lado bom era todo o conforto de não precisar ter responsabilidade de pagar minhas contas, de cuidar da casa, de fazer minha comida. E eu não pensava que isso era importante, eu não me tocava que isso era algo bom, porque eu sempre tive aquilo. E quando eu deixei de ter, que eu percebi que aquilo era algo muito bom. É aquela coisa de você dar valor quando perde, porque quando você tem, você não percebe, você não sente falta porque tá ali. Então eu superestimava morar sozinha. Ai, quando eu morar sozinha vai ser muito bom, eu vou ter minha liberdade, eu vou fazer tudo do meu jeito. E eu não sabia o que viria de ruim. Então, a solução, o que eu costumo fazer para lidar com esse tipo de problema é valorizar mais, focar mais no positivo das situações que eu vivo hoje. Beleza, eu tô tendo várias dificuldades aqui na minha situação, morando sozinha, mas o que tem de bom? Vamos olhar para isso. Tá bom, tá sendo muito desconfortável morar com os meus pais, eu tenho que ficar no metrô 2 horas, mas o que tem de bom? O que eu posso aproveitar disso? E aí, na época, eu comecei a aproveitar o tempo que eu passava no metrô para estudar, para assistir alguma coisa, para ler algum artigo, para fazer algum trabalho da faculdade. Isso me ajudou a lidar com esse momento com muito mais tranquilidade, porque em vez de pensar, ai, que saco, eu vou ficar 1 hora e meia no metrô, eu pensava, beleza, eu tenho 1 hora e meia para fazer alguma coisa aqui no meu celular, para assistir algum vídeo, ouvir alguma aula. Isso me ajudou muito a ver essa situação de uma forma mais leve, mais positiva. Eu não tô dizendo que você precisa romantizar os seus problemas. É claro que tem situações que a gente pode e deve mudar. Só que nem sempre a gente vai conseguir mudar naquele momento. Essa situação de pegar metrô cheio para chegar na faculdade, ela era temporária, porque em algum momento eu ia me formar e eu ia ou me mudar, sair da casa dos meus pais, ou começar a trabalhar em outro lugar. E de fato isso aconteceu, foi por um período, e durante aquele período eu consegui lidar com aquela situação de uma forma mais leve, com esse pensamento disso aqui é temporário. Deixa eu tentar aproveitar da melhor forma possível até que eu tenha condições melhores. Porque outra opção que eu teria era ficar reclamando, isso aqui é muito ruim, eu não quero, e, sei lá, sair da faculdade. Não quero mais fazer faculdade porque tem que pegar metrô cheio, sabe? Isso poderia ter acontecido. Mas que bom que eu enfrentei o desconforto, que bom que eu consegui encontrar formas de lidar melhor com essa situação.
E ficou o aprendizado cognitivo de como lidar com situações desconfortáveis, porque elas sempre vão existir. E se você tem tido dificuldade em lidar com essas situações e gostaria de fazer terapia comigo, me chama no WhatsApp que a gente marca uma sessão gratuita de 20 minutos para eu entender melhor o seu caso e te dar algum direcionamento. Eu também estou sempre compartilhando a minha rotina nos meus stories do meu Instagram, então me segue lá, é brunachagas.pc. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Até a próxima!